Irmãos, vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Está difícil avançar mais do que 2 versículos por vez. Segundo aos Coríntios 6, 1 e 2. É porque Paulo condensa demais. Quando você começa a abrir, a examinar, sai muita coisa de dentro do tesouro dele. Diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que a exposição da Tua palavra seja feita com clareza, com a ajuda do Teu Espírito, tanto no que fala, quanto no que ouve, especialmente na capacidade que só o Teu Espírito tem de penetrar corações que o pregador não tem. Então nos ajuda nisto, e que o efeito seja para a exaltação, a honra, a glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome dele também te pedimos iluminação para compreender as coisas difíceis que Paulo escreveu, como Pedro já, não vou dizer reclamava, mas já acusava, no sentido de mostrava que sentia o peso das cartas, dos escritos de Paulo, que para Pedro era complicado entender, para nós também. Pois nos ajuda com o Teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou Paulo a escrever isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, lá no versículo 20 do capítulo 5, Paulo já tinha dito num apelo: em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Na sequência, então, do texto, ele repete o apelo. Ou dizendo de outra forma, ele faz ou uma repetição do apelo ou um novo apelo. Ele insiste em apelar. Só que agora ele muda algumas coisas e introduz um elemento crucial para quem ouve o Evangelho, elemento esse que eu vou comentar no fim. Então ele, como que emenda no versículo 1, a separação do final do capítulo 5 com o começo do 6, ou o início de um novo capítulo, é esquisito aqui. Inclusive os comentaristas e tal, eles estranham. O sentido era o versículo 3, começar um novo capítulo no versículo 3, porque o 1 e o 2 são visivelmente, obviamente, logicamente, continuação do que Paulo vinha escrevendo nos últimos versículos do capítulo 5. Então, e lembrem-se que esta divisão aqui em capítulos e versículos não pertence ao original das Escrituras. Foram homens que fizeram ao longo da história da igreja cristã, e se aceita isso de uma maneira universal, obviamente para facilitar. Imagine se não houvesse isso, como é que a gente faria uma referência às Escrituras? Mas nunca confunda isto com o texto sagrado. Então eu não estou cometendo nenhum desrespeito à palavra de Deus, dizendo, esse capítulo não devia ter terminado aqui não, no versículo 21. Isso não é palavra de Deus, essa separação, entendeu? Os versículos são, o conteúdo sim, mas a divisão em capítulos e versículos, não. Então estamos muito à vontade para dizer isso, embora fazemos com cuidado, porque
foram homens muito cultos, muito sérios, claro que fizeram essa divisão, mas não são inerrantes, porque não estavam escrevendo a palavra de Deus. Então Paulo emenda mesmo, no chamado versículo 1 do 6º capítulo, e nós na qualidade de cooperadores com ele. Antes Paulo havia dito que nós somos o quê? Lá no versículo 20, que eu comentei já com certo detalhe, embaixadores, em nome de Cristo. Já falei o que é ser embaixador, já fiz a aplicação para o fato de sermos embaixadores em nome de Cristo, falamos bastante nisto. Agora ele introduz um novo conceito quanto à relação de nós crentes com Deus, um novo conceito. Que conceito? Além de embaixador, cooperador. E esse termo aqui é a junção de dois termos no original grego, sun, ergo. Sun é unido com, e ergo é trabalho, tarefa. Trabalhar com, literalmente significa trabalhar com, ajudar no trabalho, ser parceiro no labor, juntar as forças com, ajudar. Então, significa tudo isto, esta ideia aqui de cooperador. Esse termo Paulo se utiliza para falar dos seus companheiros no trabalho de Deus. Ele se refere assim a Epafrodito, não vou ler, Filipenses 2:25, a Filemon, fala assim de Tito. Então, só aqui são 3 companheiros de Paulo para os quais ele usa a mesma palavra, cooperador. Então, veja o passo que Paulo dá aqui. Ele acabou de dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Comentei que era uma função honrosa, sem dúvida, de um cidadão, ser embaixador do seu país junto a outro país, mas não deixa de ser uma missão designada por um superior, a quem o embaixador tem de obedecer, tem de prestar contas, e ele depende daquele que o enviou, que pode demiti-lo na hora que ele quiser desta função. Em suma, há uma grande distância entre o embaixador e aquele que envia o embaixador. Uma grande distância. Agora, o termo, este novo aqui, de cooperador, demonstra muito mais intimidade, da ideia de companheirismo. Inclusive o prefixo sum, que eu disse que é com ou junto de, dá a ideia de companheirismo. Então nós somos, é como se nós fôssemos unidos com Deus, ou estivéssemos juntos com Deus no mesmo trabalho, como se Deus trabalhasse e nós ajudássemos Deus. Talvez fosse interessante colocar umas aspas aí nesta ideia de ajudar a Deus, mas não precisa muitas aspas não. Se não quiser botar as aspas também não coloque não, que ainda é próprio e não é desrespeitoso dizer que nós ajudamos Deus no trabalho dele. Seria desrespeitoso e não entendendo a natureza de Deus, seria dizer assim: Deus precisa da nossa ajuda. Aí começou a entrar em terreno delicado. Sem nós, Deus vai ficar sem condições ou sem poder para realizar os seus planos. Não vá até este ponto, não. Porque Ele não precisa de nós. Ele tem poder para fazer tudo sem nós, inclusive fazer nós mesmos, sem nós. Já notou que Deus lhe criou sem você? Humilhante, né? Num certo sentido, para aqueles que são mais arrogantes e gostam de se dar muita importância, pois Deus lhe criou sem a sua menor participação. Você não vai querer me dizer que você de alguma forma participou com Deus na sua própria criação, por favor. Tirando isso então à parte, ou explicando isto, então passa a ser aceitável a ideia sim, de nós dizermos: eu sou cooperador de Deus, eu ajudo Deus no trabalho, porque Ele quer assim, Ele conta com a minha ajuda, Ele escolheu assim.
E com certeza Paulo não colocou aspas, eu acho que nem tinha aspas no grego, nem tem, não sei. Mas na época não. Mas Paulo aqui disse que nós somos cooperadores com ele e pronto. Então, as aspas é apenas para aquela explicação que eu já dei. Irmãos, essa é uma noção belíssima. A ideia de nós sermos cooperadores, de trabalharmos juntos com Deus, especialmente quando nós fomos informados pelo próprio Jesus Cristo, que é o grande colaborador de Deus, ou cooperador com Deus, com o Pai, é Ele próprio, Jesus Cristo. João 5:17. João 5:17. Mas ele, Jesus no caso, lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Esse trabalha no original é ergazomai, que é uma variação de ergo, a mesma palavra que eu disse que significa cooperador, a mesma. Meu Pai trabalha e eu trabalho com Ele também, ou seja, eu sou cooperador com o meu Pai no trabalho dEle. E aí são duas pessoas divinas trabalhando conjuntamente. Então, quando nós somos chamados de cooperadores de Deus, nós estamos entrando numa área que pertence exclusivamente a Cristo. Ele é o grande cooperador de Deus. Então é como se ele dissesse: todos vocês que se reconciliaram com Deus por meu intermédio, juntem-se a mim no trabalho que eu faço juntamente com o meu Pai. Vamos todos trabalhar juntos. Então é algo em quem está incluída aí muita honra da nossa parte. Míseros pecadores que ofendem continuamente a Deus, sendo considerados aptos a pelo menos sermos chamados ou convocados ou convidados, melhor ainda, dado a nós o privilégio de trabalharmos junto com Cristo, que por sua vez trabalha junto com o Pai. E o nosso texto não é o único que diz que nós somos cooperadores de Deus. Há uma passagem em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que eu quero ir até lá, para que isso fique gravado na sua mente, pelo menos durante algum tempo. Eu sou cooperador de Deus, eu trabalho junto com Deus, eu me uno a Jesus Cristo para trabalhar com o Pai. Que beleza, que privilégio! Ainda mais você que gosta tanto de trabalhar, já falei tanto aqui na palavra trabalho, né? Trabalho, e você é louco pelo trabalho, e se dedica muito ao trabalho, e dá a vida pelo trabalho, e dá tudo que tem pelo trabalho, e sacrifica a esposa pelo trabalho, e os filhos pelo trabalho, e sua profissão, e suas aspirações profissionais. Você quer trabalhar? Esse é o seu problema? Você gosta de trabalhar? O trabalho lhe toma muito tempo, mas que tipo de trabalho, meu irmão, minha irmã, você quer trabalhar? Trabalhe, de madrugada até a noite, trabalhe, mas trabalhe para Deus, com Cristo. Ajude a Deus no trabalho que Ele tem neste mundo. E ao dizer isso, eu não estou me dirigindo a um monte de pastores aqui na minha frente, não. Mas se eu estou trabalhando lá na minha empresa, pastor, no meu emprego, eu corro a outra, eu vou ter que me dedicar totalmente, vou virar um pastor, um missionário exclusivo, porque não tem condição de trabalhar para os dois. Tem! Ao trabalhar, no sentido de você ganhar o pão, para se sustentar e sustentar a sua família, você está trabalhando para Deus, uma coisa não é conflituosa. O problema é que o homem muitas vezes separa, mesmo o crente separa.
Aqui é hora de trabalhar. Trabalhar para mim, para minha família, meu sustento. E agora eu vou trabalhar para Deus, ou seja, eu vou para reunião na igreja, vou participar de um grupo de estudo, eu vou evangelizar na praia, eu vou fazer alguma coisa assim, agora eu vou trabalhar para Deus. Errado esta ideia, porque a ideia correta é tudo que você faz deve ser pensado em termos de eu estou trabalhando para Deus. Só que aí, quando você começar a trabalhar demais pelo pão, a ideia de trabalhar para Deus vai começar a ferir um pouco a sua mente e a sua consciência. Eu acho que eu estou passando do limite em que eu deveria estar trabalhando para Deus e continuo só olhando aqui o aspecto financeiro. Passou do limite. Já estou prejudicando outras áreas da minha vida, do meu tempo, da minha cabeça, em que eu poderia estar trabalhando para Deus. Mas eu não sei o que é, que mesmo crentes se consideram justificados por trabalharem demais pelas suas profissões, pelo seu salário, pelo seu ganho, e sufocando outras áreas do trabalho de Deus. Estou dizendo outras áreas porque, insisto, esta área aqui de trabalhar para o salário, para o sustento, é trabalho de Deus. Inclui sustentar você e sua família. Mas é curioso como esse trabalho aqui tem a capacidade infeliz de seduzir o crente, inclusive, não se fala nem no outro que não é crente, no crente, seduzir e convencê-lo, eu não sei por que cargas d'água, convencê-lo que qualquer nível de comprometimento com o seu trabalho aqui justifica você não ter mais tempo, nem cabeça, nem disposição para nada, quase mais nada além disto. E fica só nisto, não, eu estou fazendo o que é lícito, estou tentando ganhar o pão com o suor do meu rosto, tentando colocar meus filhos no bom colégio, tentando isso, tudo bem, mas qual é o limite disto? Qual é o tamanho disto? E o que vai sobrar para o restante do trabalho de Deus? O mais importante para o trabalho de Deus não é o que você dedica para ganhar o salário, não é. Entendeu? Vou ter que dizer de novo. Não é. Esse não é o mais importante, mas por algum motivo as pessoas se justificam lá na consciência e não tem quem tire de algumas pessoas, de alguns crentes, esta noção. Para de trabalhar tanto. Para. E vai trabalhar para Deus noutras área, você é cooperador de Deus, meu irmão, vai ficar só nisso, enganchado, nessa partezinha do seu trabalho a Deus, que é o sustento para a sua família, porque que isso que cresceu como se tivesse fermento dentro e tomou conta da sua vida inteira. Me corta o coração ver pessoas, homens e mulheres, me procurando para chorar, reclamar. Pastor, minha vida não vai bem. Espiritualmente eu ando meio esquisito. E a família cheia de problema. Isso ou aquilo. Aí quando a gente examina um pouquinho, quando vai ver, está tudo tomado pelo tal do trabalho. E você não está enxergando que você está se sufocando por isto. Você não está enxergando não, meu irmão, minha irmã. É mesmo, né, pastor? É. A gente conversa, aí ora, aí fica observando. Fica observando, claro. Muitas vezes o resultado é muito, muito frustrante. Aí, como pastor, eu pensei assim, Senhor Deus, eu já falei, já mostrei, talvez mais de uma vez, eu não posso abrir a mente, o coração e colocar dentro, só o teu Espírito pode.
Então tem misericórdia e dá visão a essas pessoas, ou coragem, ou eu não sei o que precisa mais, mas uma das cargas maiores do pastorado, pelo menos para mim, hoje, é esta. A frustração de ver pessoas inteligentes, com saúde, brilhantes algumas, com coração, pelo menos teoricamente, o coração, até onde é um certo ponto visível, voltado para Deus, mas não passa dali. Ali fica e vão seguindo a vida como crentes medíocres e reconhecendo. O que dá mais pena é que é reconhecendo, eu sei que eu preciso mudar, eu sei disso. Só que o eu sei parece que vai diminuindo. Quase no final é como se esse pastor, não estou mais notando nada, eu já perdi minha capacidade de observar, até mesmo de sofrer com isso, já estou ficando já meio cauterizado, é uma pena. Então fica a lembrança, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, você é cooperador com Deus, cooperadora com Deus. Estava aqui em 1 Coríntios 3:9, que eu ia ler e não li, fiquei nesse longo comentário, diz assim, porque de Deus somos cooperadores. Não vou ler nem o restante do versículo, porque Paulo usa mais duas figuras, cada uma daria uma pregação inteira, como estou tomando essa toda, quase para explicar o aspecto de cooperador com Deus. Aí ele fala lavoura de Deus, o que é isso? É outro mundo. É difícil de Deus, é outro mundo. Então, como eu disse, Paulo, você começa a abrir, né, e é muito profundo. Mas fica aí a lembrança, meu irmão, minha irmã, o que eu estou cooperando com Deus, ou em que estou cooperando com Deus. Mas o que Paulo faz na qualidade de cooperador com Deus? Ele diz, vamos voltar a 2 Coríntios, capítulo 6, e ele diz exatamente, pelo menos uma das atividades dele, não sei, talvez não esgote, mas pelo menos ele diz claramente. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, sim, Paulo, o que você faz na qualidade de cooperadores com ele? Também vos exortamos. Por que esse também? Porque a gente tinha acabado de exortar já. Ele exortou para a pessoa aqui no versículo 20. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Era um apelo que ele estava fazendo. E agora ele faz outro, em cima do primeiro. Eu tenho mais uma exortação para vocês. Qual é? Que não recebais a graça de Deus em vão. Importante esclarecer, antes de tudo, o que é o que não significa esta passagem. Posso dizer com toda a tranquilidade, com base nas Escrituras, que não significa que é possível alguém receber a graça da fé e exercê-la em Cristo, ser salvo, e depois verificar que tudo isso foi em vão, não serviu e a pessoa voltou a ficar perdida, até novamente aceitar Jesus, ou até se reconciliar com Deus depois de ter sido salvo. Então, uma ideia muito comum num grupo chamado os arminianos, e que tem esta ideia, que podem perder a salvação. A Bíblia não ensina isso absolutamente, muitíssimo ao contrário. Eu não vou aqui entrar no caminho de mostrar que a salvação é de uma vez por todas, é um novo nascimento, não se volta do jeito que um homem, uma mulher não volta para o ventre da mãe. Jesus falou isso com Nicodemos. No novo nascimento, a pessoa se torna filho de Deus, não pode deixar de ser filho de Deus de novo, não, é irreversível. A pessoa se torna um filho de Deus, então, pela fé. E a graça salvadora de Deus é irreversível. Quando Ele resolve salvar alguém que Ele escolheu antes da fundação do mundo e resolve efetuar aquela salvação, é um trabalho
altamente eficaz. E essa palavra eficaz é uma palavra técnica na teologia. Graça é eficaz. Significa o quê? Que quando Deus quer dar a graça da fé e levar à salvação, Ele o faz. E não tem ser humano que resista. Não quer dizer que o ser humano vai se sentir violentado e vai ser uma coisa contra a própria vontade, vai ser na marra. Não, não. Isso é feito com muita graça, muito carinho da parte de Deus, muita delicadeza da parte de Deus, em que tanto que a pessoa sente como se ela própria estivesse mudando e resolvendo aceitar Cristo como Salvador, porque resolveu aceitar de dentro da própria cabeça. É tão suave que a pessoa mal percebe o poder de Deus trabalhando ali, mas é o poder de Deus. Homem nenhum, não há quem faça o bem, não há sequer um. Ninguém chega à salvação pela fé, por seus próprios meios, por reflexão, por meditação, por se isolar de tudo e de todos, por promessas, por nada. Ninguém chega à salvação por si próprio, mas Deus salva quando Ele quer. Então isso aqui não quer absolutamente dizer que alguém pode receber a graça salvadora de Deus em vão. Mas aqui fala a graça de Deus. Ora, essa expressão graça de Deus, ela é utilizada de muitas formas nas Escrituras. Muitas formas. Graça é um favor a quem não merece. É a iniciativa de se fazer um favor a alguém. Então, a graça de Deus, ela assume diversas formas. Então, é importante, nesse contexto aqui, o que significa graça de Deus? Na maneira de eu ver, e de muitos, é a proposta de reconciliar-se com o pecador via Cristo. A proposta de Deus de se reconciliar com o pecador através do sangue do Filho dele, Deus, que é Jesus Cristo. Ou seja, a oferta do Evangelho, a possibilidade de salvação por tudo que Cristo fez. Eu entendo assim, e isso não causa nenhuma estranheza ao restante do ensino das Escrituras sobre salvação. Então seria, essa graça de Deus seria esta oferta: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma graça de Deus. Só esse convite poder ser feito com sinceridade do coração de Cristo e com o poder dele de realizar o que ele está prometendo, e eu vos aliviarei. Venham a mim todos os que estáis cansados. Podem vir. É uma graça tremenda, essa possibilidade de salvação tornada real, possível, pelo sacrifício de Cristo. Então, a graça é esta graça aqui, no contexto a que Paulo se refere. Receber em vão. Há algumas interpretações diferentes, com vários matizes, algumas variações, e não vou colocar cada um pensa assim, outro pensa assado, mas eu vou colocar o que eu penso e que tem base, e que muitos outros pensam também. Receber, no original, significa, no sentido básico, receber mesmo. Está correto, a tradução é boa. Segurar, pegar, esta é a ideia. Mas ela tem alguns sentidos e algumas nuances. Inclusive, aprender ou acatar algo que ouviu pode ser expresso por esta palavra. Então, da minha maneira de ver, não é uma passagem fácil, mas eu entendo que receber em vão a graça de Deus é ouvir a oferta de salvação, até mesmo com atenção e respeito, fazer uma decisão sincera, bem intencionada, tornar-se praticante do que aquela igreja ensina, envolver-se com a igreja, mas não ter acatado, recebido, agarrado
no coração a própria mensagem do Evangelho, que implica em arrependimento, por um lado, e uma entrega total, sem restrições, ao Senhor Jesus Cristo. Não tomar para si esta salvação oferecida, não se beneficiar com ela, não chegar ao ponto de uma contrição profunda de coração e dizer: eu sou um pecador inveterado, eu me arrependo do que eu fiz e do que eu faço e eu quero Cristo na minha alma, e de fato entregar-se sem reservas a Cristo. Em suma, é não passar pelo processo completo da regeneração, da transformação, da ressurreição espiritual. Entendo que é isto que Paulo quer dizer com receber em vão a graça de Deus, essa oferta do Evangelho. Foi até longe nisto, mas não progrediu, não continuou. Paulo está se dirigindo a crentes ou a não crentes? Meus irmãos, esta pergunta me perseguiu décadas como pregador. Até um dia que eu me libertei dela. Me libertei da pergunta, pelo menos em alguns casos, porque em muitos casos é muito fácil. Você dizer, é claro, isso aqui é algo, é um convite, é uma exortação, é uma condenação, seja lá o que for, dirigida a quem não tem Cristo, é óbvio. E o contrário, não, é óbvio que isso aqui se refere a crentes. É claro, vocês têm o Espírito Santo, é claro. Não cabe discussão. Mas tem passagens, tem situações em que a pergunta, ela vem. E que parece que Paulo está se dirigindo a crentes, porque a carta é para uma igreja, mas ao mesmo tempo ele diz coisas ou faz perguntas que teriam muito mais sentido se feitas a não crentes, a quem não é convertido a Cristo. Então, é para crente ou é para não crente? E a coisa pode se complicar. Aí um dia eu pensei assim, pelo menos eu me convenci disto, espero estar certo. Essa pergunta acho que não estava na mente de Paulo, quando ele escreveu. Ele foi escrevendo. Embora estivesse redigindo uma carta para a igreja, Paulo sabe muito bem que fazer parte de uma igreja cristã não significa ser salvo. Então, quando diz para os irmãos da igreja de Corinto, ele sabe que pessoas salvas, provavelmente em sua maioria, iriam ler aquela carta. Mas ele sabe também que pessoas não salvas iriam ler a carta. Não é garantia. E como é que o próprio Paulo sabia? Por acaso Paulo é Deus? Você acha que ele sabia, tinha certeza? Se aquela pessoa que ele até chamava de irmão, o que era líder na igreja, mas estava dando um trabalho grande a Paulo, aquela pessoa era uma pessoa salva ou não? Não sabia. Então como é que eu vou falar? E você conhece pessoas para as quais você teria uma dúvida grande de dizer se aquela pessoa é crente ou não. Você não sabe porque diz uma coisa e faz outra, e faz uma coisa e diz outra. É meio complicada a vida da pessoa, é um alto e baixo, e você fica numa dúvida grande. Então como é que faz? Como é que eu vou me dirigir para ela? Eu vou falar da Bíblia para ela, eu vou falar de Cristo para ela, eu vou falar do Evangelho para ela, de salvação, eu vou falar de santificação, que é para o crente, eu vou falar. E não me pergunte muito se eu estou me dirigindo a crentes ou não crentes, que eu não sei. Então é assim que eu responderia a esta pergunta. Cada um que reflita, ou que refletisse, talvez se perguntassem a Paulo, e eu acho que é razoável supor algo
você reflita nesta exortação, nesta colocação, você reflita no seu caso. Se você é salvo, se você não é salvo, se essa passagem cai bem para a sua situação, se tem muito a dizer para você ou não tem, cada um resolva. A Bíblia fala de pessoas que aparentemente receberam a graça de Deus, da oferta do Evangelho, receberam, mas em vão. É um assunto difícil, eu não posso aprofundar demais, tem o restante do texto. Tem um tal do Himeneu, eu não vou ler a passagem, mas está em 1 Timóteo 1:20 e 2 Timóteo 2:17. Numa delas, Paulo diz que a linguagem dele corrói como câncer. Na outra, diz que entregou esse tal desse Himeneu e outro a Satanás, para aprenderem a não blasfemar. Pastor, Himeneu está no céu? Não sei. Não sei. Você era um crente que dava muito trabalho a Deus, tem filhos nossos, que dão muito trabalho aos pais, muito, vocês sabem disto. Outros não, outros dão alegria pura aos pais, são filhos do mesmo jeito. Então, qual é o limite que Deus permite em que um crente dê trabalho a ele? Quando eu digo dar trabalho aqui, é blasfemando e fazendo coisas desse tipo, com linguagem que corrói como câncer, eu não sei. Qual é o limite? Paulo não disse que ele era perdido. O mágico Simão é outra história muito interessante, que Pedro falou duríssimo com aquele homem. Não vou ler a passagem, Atos 8, 9 a 24. Duro, esse homem parece que não se converteu não, mas parece, eu não sei, a linguagem foi muito dura, mas talvez para chocar o irmãozinho Simão, que tinha acabado de se converter, estava fazendo aí umas grandes tolices, queria comprar o dom do Espírito Santo, queria comprar poder, queria dar dinheiro a Pedro para comprar poder de Pedro para poder curar as pessoas, espetáculo. Parece que tem muito Simão por aí, né? Gosta de misturar dinheiro com bênção, com cura, com essas coisas. Mas então Simão foi nessa direção, e Paulo reagiu durissimamente com Simão. Não sei se era se dirigindo a alguém que começou torto na vida cristã, depois se aprumou, ou se era alguém que recebeu em vão, não sei. E a passagem clássica, irmão, clássica de Hebreus 6, versículos 4 a 8, que dá a ideia de alguém que chegou bem perto da situação de crente, de convertido, mas que na realidade não foi adiante. Eu não vou ler a passagem não, estou em dúvida, porque vai atiçar a mente de vocês, eu não vou desenvolver. Uma vez eu perguntei a meu pai na fé, pastor Haroldo, homem sábio, às vezes de muitas palavras, às vezes de poucas palavras. Nesse dia ele usou muito poucas palavras comigo. Pastor Haroldo, Hebreus 6, me explica essa passagem aqui tão complicada. Ele usou 2 palavras e fez um ponto e mudou de assunto. Aborto espiritual. Foi o que ele me disse. Aquilo entrou no meu coração, até hoje eu reflito, concordo com ele, algo muito estranho, que nós não temos explicação, mas alguém sobre o qual Deus não resolveu, na sua sabedoria, no seu poder, na sua soberania, resolveu não completar o trabalho regenerador do Espírito Santo. Não precisa nem ir a Hebreus 6, que Hebreus é um livro que assusta um pouco, eu sei, pela dificuldade dele. Jesus, na famosa parábola do semeador, ele fala em 4 tipos de solos, lembram? 50% dos tipos de solo que ele citou envolve
situações em que a semente ia dando resultado e não continuou, não deu fruto a 30, 60 por um, como ele disse lá. Curioso, uma nasce numa terra, ela nasce muito perto da superfície, e o terreno pedregoso, e a raiz não cresceu muito, e ficou uma raiz fraquinha. Então morreu logo, veio o calor e tal, morreu logo, não tinha substância. A outra germinou, mas quando ia crescendo, os espinhos mataram a semente. Ele diz que foi os cuidados do mundo, as riquezas e tal, as tentações do mundo, os espinhos. A outra, ele diz que foi o outro lado, o outro aspecto da vida cristã, que eram as perseguições, as durezas da vida cristã. Mas curioso, os dois casos não foram à frente. Então o caso de se perguntar, e aí? Ele está falando de que situação? Muito provavelmente situação parecida, o Hebreus 6 e outros casos em que parece que não houve o desenvolvimento, não culminou o processo de regeneração. Eu encerro essa reflexão aqui, e vou já entrar na outra parte e encerrar, com a seguinte sugestão. Pastor, o que eu faço com isso? No aspecto prático. Eu estou sempre levando para o aspecto prático. Pode ser a teologia mais complicada, se eu não conseguir levar para o aspecto prático, eu me sinto frustrado. E acho que há pouca coisa mais complicada do que isto aqui, nas Escrituras. Eu sugiro o crente a evitar dois extremos. Viver angustiado, sou crente, não sou crente, não sou. É uma angústia terrível essa. E o outro aspecto nem penso neste assunto, nem considero, nunca eu penetro no meu coração para estar me examinando, me testando, me checando e corrigindo alguns erros, pequenos ou grandes, mas sempre se autoavaliando, que eu acho que é o que o crente deve fazer. Então, nem desprezar este assunto, desde a sua conversão, você nunca mais nem raciocinou nisto, nem pensou mais nisso, num tipo de segurança, vamos dizer, exagerada, ou mal utilizada. Não sei se existe segurança exagerada, quanto mais seguro melhor, mas um uso não muito adequado da segurança saudável que nós devemos ter em Cristo. E quem está se checando, quem está se avaliando, não significa que é um crente, ou de segunda categoria, ou que está em dúvida quanto à própria salvação. Não significa isto. Aliás, alguém que vai fazer check-up todo ano, se sentindo bem, não significa que ele está doente, mas está fazendo check-up, porque ele admite que aquela saúde dele pode variar. Então, considero ser muito saudável o crente ter este assunto diante de si com muito temor diante de Deus, sem pavor, sem pânico, mas com muita seriedade. Eu sou crente mesmo? Com que base eu digo isto? Porque mamãe disse quando eu tinha 5 anos de idade, porque o pastor disse quando eu tinha 10, o pastor me batizou quando eu tinha 10 anos, 12. Então, se o pastor me batizou, é claro que eu sou crente. Olha, esta é a base. Então, é isto o que eu sugiro. Há pessoas que se identificaram como crentes, viveram como crentes um bom tempo, talvez tenham morrido neste papel, nesta situação, e não foram salvas. Então eu quero chamar a responsabilidade, não apavorar os crentes, mas chamar a responsabilidade. Salvação de alma nunca é um assunto leve, nunca é um assunto tranquilo, tiro de letra. Cuidado com isto. E todo dia
você dê graças a Deus pela sua salvação. E, numa certa frequência, vá mais fundo nas suas estruturas, ou nas estruturas da sua fé. Qual é a base para você dizer que é salvo? Procure escrever: sou salvo por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, e assina embaixo, de hoje, 2015. Uma boa ideia aí, talvez. Ok? Então, o aspecto prático de tudo isso que eu comentei agora, de aceitar em vão a oferta do Evangelho, eu tenho essa sugestão. Agora, Paulo aborda um outro aspecto do apelo, um fator fundamental, aliás, que é o tempo. O tempo. Você já recebeu algum convite assim? Fulano e ciclana convidam para o casamento dos seus filhos, tal e tal, que vai se realizar hoje, na igreja tal, no buffet tal, em Fortaleza, Ceará, ou em São Paulo. Pronto. Acabou. Aí você olha e diz: eu acho que está faltando alguma coisa aqui. A data. A data. O convite não diz a data. Aí um amigo seu chega e diz: pai, quero lhe fazer um convite. Pai, diga aí. Você jantar lá em casa. Leve a esposa, inclusive. Muito prazer. Minha mulher cozinha bem, ela vai preparar um prato excelente. Vai jantar lá em casa, será um grande prazer lhe dizer: muito obrigado, amigo, um abraço, tchau, buf, desliga, depois de meia hora. Espera aí, quando? Dizem que o carioca gosta muito de dizer: pai, que bom te ver, vamos nos encontrar, vai lá em casa, te espero lá em casa, tá bom, tchau. E fica nisso, de ano em ano, 2 anos, se encontra com um amigo lá, vai lá em casa, aparece lá em casa, e não sai disso. Ou seja, sem data não é convite. A rigor, um convite sem data não é convite, porque não quis dizer nada. E é exatamente o que Paulo vai introduzir agora. Ele faz um apelo vigoroso e duplo, que o ouvinte dele se reconcilie com Deus e que não receba em vão a graça do Evangelho, mas agora, dentro deste convite, deste apelo da pessoa se reconciliar com Deus e aceitar para valer a graça do Evangelho, da oferta do Evangelho, mas ele precisa indicar alguma coisa no convite. Está faltando alguma coisa. O quê? A data. E quem marca a data, quem faz o convite. Rapaz, eu só vou para o teu casamento se for no dia tal, viu? Muda aí. Não tem sentido. Quem faz o convite marca a data. Ainda há alguns casos em que a pessoa, quando é um a um convite, se negocia: não, ali eu não posso, vamos para o dia tal e tal, tudo bem. Mas um convite formal mesmo, tipo um casamento, os noivos não vão sair perguntando se a data está confortável para você. Ele marca. Quem marca a data é Deus, como autor do convite. O Paulo não é o autor do convite. Paulo é um porta-voz só, claro. Então, seria o caso de alguém perguntar: Paulo, por quanto tempo eu devo me preparar para essa reconciliação com Deus que você está sugerindo? Ou, quando Deus estará disposto a realmente efetivar a sua reconciliação comigo? Qual o prazo desse convite? Versículo 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora, repete a palavra agora, o dia da salvação. Irmãos, Paulo poderia simplesmente ter pulado essa parte em que ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e tal, e ter passado para o final do versículo 2, que é a conclusão do versículo 2, eis agora o tempo sob modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Podia ter ido direto para lá e ter respondido do mesmo jeito. Mas ele quis basear a sua resposta numa passagem do Antigo Testamento. E complicou a nossa vida um pouco. Você vai lá para Isaías 49:8, que eu não vou. Quando eu digo você vai, depois, se quiser examinar.
E lá está escrito: eu te ouvi no dia da oportunidade, no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Ele cita da Septuaginta, literalmente, a passagem. Então, com base no Velho Testamento, Paulo garante que Deus socorre a quem clama por ele e livra da morte no momento certo. Até aí todo mundo vai. Sem dúvida, Paulo baseia o que ele está dizendo no Velho Testamento. Um pequeno detalhe para complicar muito é que aquela passagem é dirigida ao servo de Deus, o Messias. A passagem é dirigida a Jesus Cristo, que veio a ser o Messias prometido por Deus. Inclusive Deus usou muito Isaías para falar do Messias, e o contexto é claramente Deus falando ao Messias. Então é uma passagem dificílima, não apenas pela interpretação do próprio texto de Isaías, o que Isaías quis dizer, que já dá um trabalho para entender exatamente o que, ou há muitas sugestões, como explicar Paulo ter usado nesse contexto, passagem tão complicada. De uma maneira geral, eu acho razoável, aceito. A maioria acha que Deus aqui, quer dizer, em Isaías, garante ao Messias que o apoiaria quando o Messias viesse, se encarnasse, se tornasse homem, na missão de salvar o mundo. Deus estaria com o Messias, Deus ouviria o Messias no dia da salvação das pessoas a quem o Messias, o Salvador, Jesus Cristo, veio salvar. Então Paulo pega essa promessa a Cristo, que Deus fez a Cristo no Velho Testamento, ao Messias no Velho Testamento, e ele coloca extensiva a todos nós, os beneficiários da salvação. Deus prometeu ao Messias que estaria com ele na tarefa de salvar o mundo, então Deus vai continuar, ele vai realizar esta promessa, ou continuar realizando esta promessa em vocês. Aí ele diz: eis agora o tempo oportuno e tal. É uma explicação razoável, eu aceito, sem problema nenhum. Mas eu quero sugerir, e a palavra certa é sugerir mesmo, sugerir um pensamento, uma reflexão ou uma provável explicação. É que no caso, a promessa de salvação se referia ao próprio Messias, sim. Não, obviamente, não no sentido de salvação eterna dos pecados, porque o Messias não tinha pecado, mas no sentido de salvação de uma outra coisa, ou de uma libertação de uma certa situação. O termo salvar não se aplica exclusivamente para a salvação da alma. Muito ao contrário, ele é um termo muito utilizado para a salvação de uma doença, salvação de uma prisão, de muitas coisas, como nós usamos aqui. Mas tem sentido em se falar em algum tipo de libertação ou de salvação de Cristo enquanto ele esteve aqui? Tem. Ele pediu socorro na cruz, quando ele disse, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava em tremenda situação, precisando ajuda. Clamou ao Pai aqui, se sentindo completamente só e numa situação em que ele gostaria muito de ser salvo. E eu não sei se preciso botar aspas. Salvo, livre, tirado daquela situação. Aí nós vamos a Hebreus capítulo 5, versículo 7. Eu quero ler a passagem com vocês. Não vou demorar mais muito na pregação. Hebreus 5 e 7, uma passagem pouco comentada, pouco estudada, talvez um dia eu vá trabalhar mais nela. Hebreus 5 e 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações
e súplicas a quem o podia o quê? Livrar. Você sabe qual é o verbo no grego aqui? Salvar. Literalmente é o verbo salvar. Então eu vou ler a quem o podia salvar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Não vou aprofundar. Mas é como se 850 anos antes disto acontecer, através de Isaías, Deus garantisse ao Messias que naquele momento em que ele ofereceria com clangor e com lágrimas a Deus, pedindo salvação ou libertação da morte, Deus honraria aquele pedido dele, não o deixaria na morte, como de fato não deixou, não livrou, claro, morreu, mas ele tirou rapidamente o Messias da morte, 3 dias depois, e o ressuscitou. Pessoalmente, eu me sinto muito confortável em aplicar esta passagem para o Senhor Jesus Cristo, nesta situação em que o Pai disse: eu vou lhe livrar no momento certo, na hora que você clamar a mim, eu vou lhe atender. Então, no caso, é como se Paulo usasse o exemplo de Jesus como uma garantia de que Deus estaria pronto para atender todo aquele que clamasse por ele, como ele fez com o Messias, não no sentido de salvação eterna, claro. Então, devidamente inspirado pelo Espírito Santo, Paulo teve a autoridade de citar um texto do Velho Testamento, aumentando a abrangência do Messias ali, exclusivo para ele, em Isaías, mas ele abre agora para todo aquele que venha a pedir socorro a Deus. E com a mesma autoridade ele abre também, que embora o termo ali não fosse específico para uma salvação de pecados, uma salvação da morte eterna, mas também na autoridade de quem estava inspirado pelo Espírito Santo, Paulo disse: Deus prometeu ao Messias que iria livrá-lo na hora de grande aflição. Pois bem, Deus promete a cada um que ele vai salvar, vai livrar eternamente de grande aflição, da maior aflição que o ser humano pode ter, que é o pavor de ir para o inferno e o desejo, já tocado pelo Espírito Santo, de ir para o céu. E ele, ainda na autoridade do Espírito Santo, diz: e eu vou dizer quando é que Deus atende ao clamor de quem pede por ele, como ele atendeu o Messias lá, nas necessidades específicas do Messias. Sabe quando é que Deus atende? Imediatamente. Imediatamente. Aí então ele afirma com extrema ousadia: eis agora o tempo sobre modo oportuno. Já que Deus atende com certeza a todo aquele que clama por ele, eu vou garantir, ele atende imediatamente. Agora o tempo oportuno para Deus, agora o dia da salvação. É como se alguém perguntasse: tudo bem, Paulo, Isaías me garante que Deus me ouvirá no tempo da oportunidade, mas quando é esse tempo? E Paulo diz: agora. Eu também sei que Deus me socorrerá no dia da salvação, mas quando é esse dia? Agora. É assim que eu vejo esta passagem, de uma maneira mais gostosa, com base no que Deus prometeu a Jesus Cristo. E aqui está o elemento crucial para quem ouve o Evangelho, que eu falei bem no início da pregação: a necessidade de se posicionar com urgência. É agora, então corra, meu amigo. Por que tanta urgência? Deus nos abençoe. Se Deus quiser, eu respondo na próxima pregação. E com tudo que foi dito aqui, considere
sobre sua salvação, agradeça a Deus constantemente a sua salvação, trate esse assunto com temor e gratidão diante de Deus. Agradeça a Deus por ter livrado Cristo da morte, quando ele temeu como um homem, uma não volta da morte. Ele temeu e Deus o honrou. E se você teme a morte eterna, amigo, amiga, se você está apavorado com o inferno, e é bom que esteja mesmo, porque é o destino de quem não tem Cristo, clame a Deus. Jesus clamou e foi ouvido. Talvez no Monte das Oliveiras tenha ocorrido aquele clamor de que Hebreus fala, tenha sido muitas vezes, não na cruz somente, mas aqui, talvez nas duas, mas pensamos mais no Monte das Oliveiras, naquela oração que ele fez que soou como sangue ali. Então Deus atendeu a Jesus Cristo na hora do clamor, na hora da grande angústia da alma humana que ele tinha ali. E Deus com certeza vai ouvir o seu clamor, o seu desespero, quando você disser: me ajuda, me salva em Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo aplique da maneira como Ele quiser. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.